E como é que eu vou iniciar o tratamento com tionamida, com droga antitireoidiana no paciente com doença de Graves? Assim, tem duas correntes aí na história, né? Tem os guidelines que eles recomendam uma dose inicial baseada no T4 livre. A gente sabe que na maioria dos casos de hipertireoidismo por doença de Graves, a gente vai encontrar aquele TSH no limite inferior do laboratório, assim, do 000, né? 0,0000, 001, 0,001, que vai ser o limite que o método detecta, né? Então, geralmente o TSH vai estar completamente suprimido. E o T4 livre é que vai variar. A gente vai ter paciente que vai estar 2 vezes o limite superior à normalidade, vai ter paciente que vai estar 3 vezes mais do que isso, né? Então, pelo T4 livre, a gente guiaria a dose. Então, se tiver ali em torno de uma vez e meia acima, você começa aquela dose mais baixa, de 5 a 10. Se você tiver entre uma vez e meia, 2 vezes, você começa a 20. Se tiver mais do que 2 vezes, você já vai pensar em 30 a 40, né? Só pegar o 2 vezes, até 2 vezes é até 20, e acima de 2 vezes é acima de 20, né? Na prática, a gente tem meio essa ideia de que o hipertireoidismo, a gente começa uma dose, é ao contrário do hipo, né? O hipo você vai sempre muito devagarzinho e subindo. No caso do hiper, você pode começar uma dosezinha um pouquinho mais efetiva e depois ir tirando, né? Então, assim, você pode começar ali, se você começar a 20, não tem medo de errar, é a dica prática da história, né? Então, 20 é quase um número chave, a não ser que aquele paciente está muito descompensadão, você vai começar uma dose maior. Como a gente está falando de T4, geralmente o T4 também responde um pouquinho mais rápido, né? Então, assim, se você conseguir fazer uma reavaliação com 3 semanas, 4 semanas, o T4 já vai estar respondendo, e aí você já vai poder fazer algum ajuste na dose, né? Não é tão difícil de fazer essa dose inicial. Então, na prática, eu acho que 20 miligramas é uma dose bem segura para você usar no dia a dia. Lembrando que é uma dose do metimazol, que é a primeira escolha no Isso. hipertireoidismo por Graves, exceto na gestação primeiro trimestre ou em pacientes que estão apresentando crise tireotóxica, Uhum. onde a primeira escolha seria pelo propiltiuracil. E aí, por que essa diferença? O metimazol tem a vantagem de ser menos hepatotóxico e também tem uma posologia mais cômoda, pode ser utilizado apenas uma vez ao Tomada dia. única, né? E aí, assim, sobre a proporção de dose, né? Metimazol, Também é questão de propiltiuracil, 20 geralmente para é de 1 1. para 20. Então, É. você tem aí 10 miligramas De de tapazol seria tapazol, 200 200 de de propil. propiltiuracil. Lembrar que o propil tem que dividir a dose pelo menos 2, mais provavelmente 3 tomadas, né? Então, assim, o propil tem essa dificuldade e tem um mnemondo que a gente sempre fala, né? Do PTU, que o propiltiuracil é PTU, é primeiro trimestre de urgência, né? Assim, tá lá, as 3 letrinhas já tá matando na história. Então, por exemplo, se um paciente iria fazer 30 miligramas de tapazol uma vez ao dia, convertendo isso seriam Vai dar 600 miligramas de 600. propil, 200, 200, É 200, isso. né? Perfeito. Perfeito. Reavaliação desse paciente, Luciano. 6 semanas, 6 a 8 semanas seria É. suficiente, né? Assim, a gente pode fazer essa reavaliação inicial baseado só no T4, lembrar que o TSH geralmente vai demorar bastante para você conseguir tirar o TSH. Eu já tive paciente que, sei lá, 3, 4 meses depois já estava com o T4 livre normalíssimo e o TSH continuava 0,000. Não pense que é um hiper subclínico e precisa aumentar a dose, né? Assim, o hiper subclínico ele tem um comportamento diferente já desde o diagnóstico, né? O hiper subclínico não é um Graves que está piorando, é subclínico mesmo. Então, assim, ele tem outra fisiopatologia, né? Então, o Graves, ele vai começar sempre com o TSH muito suprimido, com o T4 mais alto, e você vai ajustando ali. Então, Então dá a para meta fazer, inicial no início seria controlar normalizar o T4 e T3, T4, né? O T3, às vezes, a gente pede naquele contexto, né? Porque a gente sabe que no hiper existe um aumento da conversão inicial, né? Do T4 em T3, pelo menos nos primeiros momentos. E às vezes você pode pegar um quadro de T4, vamos dizer assim, um pouco aumentado e um T3 bem aumentado. Pode acontecer e isso justificar uma sintomatologia um pouquinho maior, mas não tem nem essa recomendação de você seguir T3, né? Assim, não é uma coisa rotineira. Ok. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.